Doutor Brasil, o que se deve saber sobre a maconha? A maconha é uma planta derivada de uma planta científica chamada cannabis sativa. Então, o nome da maconha é cannabis sativa. A maconha é uma substância que tem dentro da folha da cannabis. Essa substância que tem dentro da folha da cannabis ela é altamente tóxica, possuindo 400 princípios ativos. Isso é muito importante eu falar, porque o pessoal pensa que a maconha é uma droga inofensiva, porque é vegetal e que somente dá aquela euforia e não transmite patologia nenhuma. Pelo contrário, a maconha, que é uma droga altamente gordurosa e altamente acumulativa, ela permanece por vários meses no corpo do indivíduo. Se o cara fumar um cigarro de maconha hoje, daqui a 45 dias, um mês e 15 dias, você ainda vai detectar maconha no cérebro dele. Então, se uma droga, ela fica armazenada no teu cérebro, fica armazenada no teu corpo, ela pode te causar muito mais transtorno do que uma droga que é excretada imediatamente. Então, o perigo da maconha é esse. Ela é acumulativa e ela é gordurosa. Ela não é hidrossolúvel, porque existem dois tipos de droga. Hidrossolúveis, misturado com água, e lipossolúvel. As lipossolúveis, elas se espalham pelo corpo humano todo, no tecido adiposo, no tecido gorduroso, sendo mais difícil a sua excreção e também a potencialização dela é muito maior, porque ela invade tudo quanto é tecido. Tecido hepático, tecido renal, tecido cardíaco e tecido do sistema nervoso central. E o perigo da maconha é o seguinte, hoje se fala em 400 princípios ativos, fora o THC, ou seja, o tetraidrocannabinol, que é o princípio psicoativo. Mas todo dia as pesquisas mostram que a maconha possui um potencial muito maior daqueles que está sendo descoberto até hoje. Então, o que deve mostrar para o jovem é que a maconha não é uma droga inofensiva. A maconha é o tipo do barato que sai caro. Quando os argumentos dizem assim, o cigarro faz mais mal, o álcool faz mais mal, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Quando nós estamos nas nossas palestras, estamos envolvidos com esse tipo de questionamento, nós dizemos o seguinte, que, baseado naquilo que eu acabei de falar, o álcool é uma droga hidrossolúvel. Seu pileque de álcool, com 6 horas, com 8 horas, o fígado começa a excretar o álcool. E qual é o melhor remédio para o bêbado? É mandar ele dormir e ir para casa. Porque no dia seguinte ele acorda com dor de cabeça, com uma ressaca tremenda, mas ele eliminou todo o tóxico. Lógico que tem as patologias alcoólicas. O álcool é ataca o fígado, ataca o sistema nervoso. Mas rapidamente sai do organismo. O cigarro é uma droga também que ela possui um percentual de acumulação, mas ela tem um princípio ativo que é a nicotina. Porque o Ministério diz que tem 200 ou 300 ou 5 mil substâncias ativas. Aquilo ali é depois do cigarro preparado, mas se você tiver somente a folha de tabaco, a nicotina do tabaco, só tem um que é o princípio ativo da nicotina. A maconha não. A maconha na folha de maconha que está ali, nós estamos apontando ali para a folha de maconha, ela apresenta 400 princípios ativos. Que tipo de viagem, que tipo de sensação ela dá e que tipo de doença ou que tipo de ataque ao organismo? Essa pergunta tem muito a ver com o principal órgão que a maconha atua. A maconha, como é uma droga gordurosa, ela procura tudo quanto é órgão gorduroso. O maior órgão gorduroso que nós temos é o nosso cérebro. O cérebro é um órgão que 60% deste órgão aqui é em gordura. Então a maconha, como é uma droga que tem um tropismo, uma atração pela gordura, ela rapidamente, os princípios ativos da maconha correm na direção do cérebro, tanto na periferia como dentro do cérebro. Então aqui eu estou com o cérebro, uma peça anatômica, que é o nosso cérebro, e eu vou abrir aqui o cérebro para mostrar para vocês aonde é que, além da atuação da maconha, se aqui na parte periférica, aonde é que ela vai penetrar. Quando a maconha penetra no cérebro, ela procura este órgão aqui, chamado corpo caloso. Este corpo caloso está literalmente ligado à medula. Isso aqui é a medula, que vai desde da cervical até a parte final da nossa medula, o nosso reto, o nosso ânus. Então, ela atuando aqui, ela causa dois princípios. Além de ela atacar o sistema nervoso central, ela ataca o sistema nervoso autônomo. Quem já percebeu, a pessoa que usa maconha, ele tem um andar diferente. Ele tem um andar calmo, um andar devagar. Por quê? Porque o aparelho locomotor está comprometido com aquela substância, que é uma substância entorpecente. É o marcha lenta. Tudo dele é lento. E é por conta do sistema... Por conta do sistema autônomo, Então nós vamos tirar aqui, eu quero que ele foque bem, vamos tirar aqui a medula, e nós vamos ficar aqui
com o cérebro de novo. Então, além do THC e de outros compostos da maconha se fixarem nesse corpo caloso, aparece esse espaço aqui. Esse espaço é um espaço importantíssimo dentro do cérebro. É o chamado hipocampo. O hipocampo é como se fosse assim uma caixa preta, em que tudo fica guardado aqui, as nossas memórias, os nossos pensamentos, as nossas angústias, as nossas intranquilidades, tudo. Aqui tem bilhões de neurônios que se comunicam através de terminações nervosas para a realização das nossas tarefas e do armazenamento de tudo que se passa na vida. Ora, se a função do cérebro é transmitir estímulos para a nossa vida, se a maconha entra aqui, vamos dizer, ela faz um estrago tremendo, porque ela inibe toda essa manifestação de ligação de neurônio para neurônio. Ela intercepta. Isso você pode ver em coisas pequenas. Geralmente o usuário de droga, de maconha, ele se esquece da chave do carro, ele se esquece da camisa, da meia, da cueca, de certas coisas pequenas que na idade dele não era para se esquecer. Tá certo que um adulto dos seus 60 pode esquecer, mas um jovem não vive esquecendo, perdendo carteira, são simplesmente lapsos que a maconha corta quando as transmissões estão sendo realizadas dentro do seu. E isso tudo acarreta o quê? Um déficit de memória. Dentro do estudo, o jovem, dentro de uma sala de aula, o professor está explicando tudo, e ele não está nem aí. Ele está viajando, porque a maconha leva a uma viagem, ele fica fora do tempo e do espaço e não está nem se apercebendo que está se passando. Ele criou um mundo só para ele, que a droga induziu ele àquele mundo. E gera algum tipo de assim, letargia diante da vida, tipo falta de estímulo, de vigor, de motivação? Além de levar um tipo de letargia, de sonolência, de apatia ao mundo que ele vive, apatia ao mundo que ele vive, gera também alguma agressividade. Eu digo alguma porque tem maconhas em que eles fumam agora, com a lei anda muito frouxa e tem gente até plantando maconha para uso próprio, porque a lei está permitindo. Eu sou contra isso. Mas existem maconhas que são usadas sem outras substâncias. Mas a maioria da maconha vendida em Brasília é misturada, é prensada com merla, que é uma cocaína impura. E essa cocaína leva a reações de agressividade, porque a cocaína é outra droga, misturada com a maconha. Quer dizer, aquela droga que vai te levar a uma agressividade já pega um organismo debilitado, letárgico, e a qualquer coisa que você pergunta para ele, ele pode responder com uma agressão para você. A maconha é tão perigosa que até hoje se estuda os efeitos da maconha, ainda não se chegou a um ponto final dos malefícios conduzidos por essa droga. Agora, o pior é que tem gente que não conhece isso e que faz apologia desse tipo de droga. Verdade. E defende. E defende droga. E o senhor me explicou muita coisa. Muito obrigada. Não é de quê?